convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nós leremos dos versículos 57 a 62. Lucas, capítulo 9, de 57 a 62. Acompanhe comigo com atenção e reverência em sua Bíblia. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixe os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Santo Deus eterno Pai, obrigado pelo dia que o Senhor nos deu. Obrigado pela revelação da Tua palavra. Obrigado pela pessoa de Cristo, ó Deus, em nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos exorte, nos ensine como devemos nos relacionar com a verdade aqui exposta. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos na reta final de nosso ano de 2018. E não tem como fugir. Mesmo que você não queira, você fez planos já para 2019. Mesmo instintivamente, você colocou em sua cabeça metas que você quer atingir em 2019, ou coisas que você não quer fazer. Como eu, uma luta para entrar na academia. Ou deixar de comer certos alimentos. Começar um curso de inglês, talvez. Qual faculdade cursar? Mudar de emprego, permanecer no emprego atual, economizar dinheiro, gastar o dinheiro economizado, trocar de carro, casar, ter filhos. Certamente nós estabelecemos prioridades durante o ano, mas essa é uma época em que nós reavaliamos a nossa lista de prioridades e a atualizamos para o próximo ano. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer é: onde Jesus se encontra nessa sua lista? Onde Jesus se encontra como prioridade em seus planos, no seu estilo de vida, no seu modo de viver? Jesus é uma prioridade em sua vida? Você é alguém que se diz discípulo de Jesus? Ou você quer ser um discípulo de Jesus? Para isso, nós temos que responder: Jesus é a prioridade em nossas vidas? A passagem que nós lemos agora mostra que muitos, de pronto, quiseram seguir a Jesus. E Jesus os põe à prova com determinadas perguntas ou afirmações. E o que nós veremos hoje é que Jesus é a prioridade dos seus discípulos. Nós começamos no versículo 57, mostrando que Jesus estava indo para Jerusalém. Essa parte mostra Jesus indo para Jerusalém. E então, uma pessoa se achega a Jesus, no versículo 57 diz: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Uma exclamação muito pertinente, muito notável, muito bonita. Senhor, eu vou te seguir para onde quer que o Senhor vá. Aonde o Senhor for, lá eu estarei. Essa mesma passagem é relatada em Mateus 8 também. Em Mateus 8, Mateus coloca um detalhe a mais, que esta pessoa era um escriba.
Isso tem uma importância no Evangelho de Mateus, que era um evangelho escrito como público principal para os judeus, para mostrar que essa pessoa que estava falando era um escriba, era um notável entre o meio judeu. Então ele toma essa decisão de dizer: Senhor, eu seguirei o Senhor para onde quer que o Senhor vá. Lucas talvez não tenha utilizado aqui para que isso não ficasse restrito somente a um escriba, mas a qualquer pessoa. Essa afirmação pode ser feita por nós hoje. Senhor, eu sigo o Senhor onde quer que o Senhor vá. Onde quer que o Senhor esteja, lá eu estarei. Embora Lucas não relate essa declaração feita pelo escriba, nós devemos ter essa consciência que nós podemos fazer essa mesma declaração. Senhor, te seguirei para onde quer que o Senhor vá. A resposta de Jesus, embora pareça simples, no versículo 58, ela vai tratar o princípio, ou seja, a raiz do que Jesus está dizendo. Jesus então responde a esse homem, mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não estava querendo dizer: olha, não sei para onde eu vou, você vai ter quarto, você vai ter cama. Nós vemos nos evangelhos que, mesmo em seu nascimento, Jesus teve onde reclinar a sua cabeça. Onde Jesus foi, tinha uma casa para o recebê-lo. Tinha algum lugar onde ele poderia descansar. Os seus discípulos iam antes dele para preparar algum lugar para ele ficar. Então Jesus não está querendo simplesmente dizer: olha, não sei se vai ter um teto para a gente lá. O que Jesus está colocando aqui é o princípio. Se a natureza proporciona a casa para a raposa, se a natureza proporciona ninho para o pássaro, o que então não proporcionaria abrigo para o Filho do Homem? Jesus diz aqui: mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que poderia ser isso? Senão a rejeição. A rejeição daqueles que recebiam a Jesus. O que Jesus está falando para esse homem é: você está calculando o custo do que você está dizendo? Você está calculando a implicação disso? Eu quero lhe dizer que aqueles que se propõem a me seguir, que estejam preparados para a rejeição, para não serem aceitos, para serem rejeitados aonde forem. O que Jesus está falando: olha, você é um homem notável, você é aceito em sua sociedade para esse escriba, mas para nós hoje, você é aceito em seu trabalho, você não tem problema no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua família. Os discípulos de Cristo, quando o têm como sua prioridade, eles têm que estar preparados para sofrer rejeição. São princípios em xeque. Durante o ministério de Jesus, ele foi rejeitado por diversas vezes. O ministério de Jesus é um ministério apontando a rejeição daqueles que tiveram algum relacionamento com Jesus. Eu vou pedir para você abrir algumas passagens rápidas, somente para nós fixarmos isso, de que os discípulos de Jesus, quando o têm como prioridade, devem estar preparados para sofrer rejeição. Abra em Lucas mesmo, no capítulo 4, algumas folhinhas para trás. Lucas capítulo 4. Versículos de 29 a 30. Quando Jesus prega em Nazaré, prega aos seus, o relato vai dizer assim, Lucas 4, de 29 a 30. E levantando-se, expulsaram-no da cidade, e levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo, ou seja, para o jogarem de lá. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Volte mais um pouquinho, Mateus 8. Mateus 8, versículo 34. Então, convocando a multidão e juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz
e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la-á. Jesus já está dizendo, olha, a vida dos meus discípulos é uma vida de entrega, de disposição à perda. João 6, versículo 66. João 6, versículo 66 diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E o último, Mateus 27, 23. Mateus 27, versículo 23. Diz assim: que mal fez ele? Perguntaram Pilatos. Porém, cada vez mais clamavam mais: seja crucificado. Acho que já são uma boa quantidade de exemplos para mostrar como foi o ministério de Jesus. Um ministério de rejeição, um ministério de não aceitação, um ministério de confronto, um ministério em que as pessoas não queriam ouvir a verdade, não queriam reconhecer a palavra de Cristo, não queriam reconhecer o Cristo. Jesus está falando para esse homem que quer segui-lo: esteja preparado para ser rejeitado. Aqueles que querem realmente seguir a Cristo devem tê-lo como prioridade de vida, mesmo que isto venha custar a aceitação desse mundo. O que Cristo está colocando aqui para nós é: esteja preparado para não ser aceito por esse mundo. Esteja preparado para sofrer a rejeição deste mundo. Nós lemos em João, capítulo 17, no versículo 14, Jesus diz que o mundo nos odiou, porque nós não somos do mundo, assim como ele não é. Cristo é prioridade para a sua vida. Você está preparado para ser rejeitado por este mundo? Você está preparado para não ser aceito por essa sociedade? Quando as suas decisões, quando a sua forma de viver mostra Cristo como prioridade? Você está preparado para ser chamado de retrógrado, de medieval, de quadrado, muitas vezes de louco? Você está preparado para ser excluído? Você está preparado para ser atacado, confrontado, quando defender padrões para a sua família? Recentemente nós estávamos procurando um bonequinho para minha filha. Ela gosta de Barbies e agora ela queria um Ken para ela. E fomos comprar na loja de brinquedos e, por nosso espanto, nós vimos que esses bonecos da Barbie hoje em dia estão muito diferentes do que era no nosso tempo. Quase que você não conseguia distinguir quem era o Ken e quem era a Barbie. E aí eu falei, não, minha filha não vai ter um boneco desse. E aí, conversando com a minha esposa, eu lembrei que eles reeditaram aquele boneco, não sei quantos conhecem, do Falcon. Né? Um bonequinho, barbado, forte. Eu falei, não, se minha filha vai ter um Ken, vai ser o Falcon. E a moça da loja, com a primeira vez que eu fui ver, ela achou meio estranho quando eu e minha esposa falamos, não, os Kens não estão muito másculos, né? Não estão muito representando. Você está preparado para ser chamado de retrógrado, de medieval, quando defender padrões familiares segundo a vontade de Cristo? Quando defender um casamento fiel? Quando defender o ensino de seus filhos? Quando defender participar de uma comunidade como essa, vir todos os domingos, fazer parte de uma igreja, estar submisso a uma liderança de uma igreja, e o mundo cada vez mais te atacar, te rejeitar e não te aceitar? É isso que Jesus está falando para esse primeiro homem. Portanto, não só esteja preparado para a rejeição deste mundo, como encare isto como uma aprovação que você está no caminho certo.
se você está sendo rejeitado por esse mundo, se você não está sendo aceito por esse mundo, por conta da proclamação da sua fé em Cristo Jesus, bom trabalho. Você está no caminho certo. Agora, o outro lado é preocupante. Se você está muito confortável com esta sociedade, se você está se sentindo em paz, se você está muito adaptado com a sociedade em que nós vivemos, tome cuidado. O verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que o tem como prioridade. Então nós vamos para um outro caso, que agora não foi alguém que se prontificou a ir até Jesus, mas Jesus que o chamou. No versículo 59, nós vemos Jesus dizendo a outra pessoa, segue-me. Aqui provavelmente, como na passagem de Mateus 8 mostra, essa pessoa é indicada como um discípulo. Ou seja, alguém que fazia parte de um círculo mais próximo de Jesus, não dos 12, mas que andava com Jesus. Muitas outras pessoas andavam com Jesus e eram seus discípulos, além dos 12. Como nós vemos um pouquinho mais para frente, no capítulo 10, onde Jesus envia 70 para proclamar a sua palavra. Mas essa pessoa era uma pessoa que estava ali perto de Jesus. Nos dias de hoje, aquela pessoa que vem à igreja, que participa das reuniões, que se diz um bom cristão, estava por ali. Então Jesus fala, segue-me. Esse chamado é o mesmo que ele fez para os 12, para os seus discípulos. Ou seja, aqui Jesus estava proporcionando a esse homem fazer parte de um círculo mais íntimo. Então vemos a resposta desse homem. Veja comigo, no versículo 59 ainda. Ele, porém, respondeu, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. À primeira vista, é uma resposta muito nobre. Dentro da religião judaica, o sepultamento dos pais era algo que se sobrepujava a qualquer tipo de serviço, inclusive o religioso. Se você tinha qualquer obrigação, seja civil ou religiosa, mas você tivesse que sepultar seus pais, você estava liberto disso. Então é um motivo muito nobre para esse homem dizer, ok, Senhor, eu sigo, mas permita-me que eu sepulte o meu pai. Certamente essa resposta, esse homem estava esperando uma resposta de Jesus. Não, claro, pode ir, fique à vontade. Ou até um elogio, olha só que homem honrado, que guarda a tradição. Mas qual é a resposta de Jesus? E é bem enfática. Versículo 60. Mas Jesus insistiu, deixe os mortos para sepultar os seus próprios mortos. Jesus não está quebrando com a tradição. Jesus não está condenando o que este homem tinha feito. O que Jesus está fazendo é mais uma vez mostrando o princípio das decisões daqueles que querem seguir a Cristo. Temos as nossas responsabilidades, mas o que Cristo está colocando aqui na balança é a prioridade. Qual é a prioridade? É o chamado de Cristo ou são muitas vezes as nossas nobres justificativas para não segui-lo? Não, Senhor, eu tenho que trabalhar mais para prover a minha família. Um motivo nobre. Não, eu tenho que fazer outra coisa eu não tenho tempo para as coisas de Cristo, porque eu preciso estudar, porque eu preciso honrar a Deus no meu trabalho. Motivos nobres, mas que quando postos na balança, pesam mais do que a prioridade de Cristo, não são aceitos. A palavra de Jesus não nega exigências normais do dever piedoso. Nesse sentido, outros autores vão dizer sobre aqui. O que significa esse deixe os mortos aos mortos? Alguns autores vão falar que Jesus fala, olha, deixa os mortos para os mortos espirituais e venha e siga-me. Outros autores falam que o que Jesus está dizendo é que os mortos agora pertencem a outro reino, a outro estágio. Porque a resposta de Jesus aqui é deixe os mortos para os mortos os sepultarem e venha para proclamar o meu reino. Em ambos os casos, Jesus não está dando ênfase aos mortos, mas à proclamação do reino. Em ambos os casos, independente se Jesus está querendo apontar, o texto não é claro sobre essa parte, o que Jesus quis dizer com deixe os mortos para os mortos os sepultarem.
Particularmente, eu acredito que seja a segunda opção, de que os mortos agora já pertencem a outro reino. Eu não tenho que me preocupar agora com o que fazer com os mortos, porque estão mortos. A minha preocupação agora é com os vivos e a proclamação do reino para com os vivos. Mas, novamente, não devemos nos ater a esta parte, mas entender o princípio que Jesus está trazendo. Muitas vezes, justificativas nobres são utilizadas para tirar a prioridade de Cristo Jesus. Muitas vezes nos acomodamos em nobres justificativas e tiramos a prioridade de Cristo em nossas vidas. Notem que da mesma forma que esse homem foi chamado, os discípulos também foram. Em Mateus 4 e Lucas 5, depois você pode ver, nós temos o chamado dos discípulos. E as respostas que eles dão são bem diferentes da desse homem. Pedro e André, quando são chamados, a Bíblia diz que então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Deixaram imediatamente. Tiago e João, qual foi a resposta? Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Mateus, quando foi chamado, e ele se levantou e deixando tudo, seguiu. Certamente os discípulos tinham muitas razões nobres para dizer para Jesus, espera um pouco, deixa eu acertar algumas coisas, deixa eu terminar a minha faculdade, deixa eu comprar meu apartamento, deixa eu me estabilizar financeiramente, então eu vou pensar em proclamar o reino. Então eu vou pensar em me colocar à disposição da igreja. Então eu vou pensar em participar do corpo de Cristo mais. Agora não, agora é meu tempo de crescimento profissional, intelectual. Nobres atitudes, mas que derrubam a prioridade de Cristo. Os discípulos de Cristo o têm acima de qualquer formalidade humana. Então vamos para mais um ponto onde Jesus se coloca acima de qualquer tipo de perda que possamos ter ao segui-lo. O versículo 61 vai dizer que outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Novamente, uma argumentação justificável, não? Senhor, eu vou seguir, só deixa eu avisar meus pais que eu estou indo para dar um abraço, me despedir deles. Esse mesmo pedido aconteceu em 1 Reis, quando Elias vai chamar a Eliseu para estar junto com ele, e Eliseu diz, deixa eu avisar os meus pais, me despedir. Elias falou, pode ir. Jesus está sendo mais severo? Não. Novamente, Jesus está utilizando o princípio da prioridade. Quando Jesus nos chama, não há justificativas para postergarmos, estarmos junto com Ele. A verdade é que Jesus responde aqui, no versículo 62, mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás e é apto para o reino de Deus. Aqui o exemplo dos familiares é somente um apontamento para aquilo que nós podemos ter como saudosismo, quando somos chamados para fazer parte do corpo de Cristo. Sabe quando você lembra de alguns pecados que você cometia e às vezes de forma saudosa? Sabe quando você lembra daquilo que você tinha e agora não tem mais porque segue a Cristo? E você sente um sentimento de que, poxa, é isso que Jesus está falando. O exemplo dos familiares só foi para mostrar o grau que nós podemos incorrer em tentações de quando achamos que aquilo que abrimos mão pelo nome de Cristo ainda tem um gostinho de saudade. Ainda tem uma saudade. Isso mostra que realmente nós não colocamos Cristo como prioridade. O exemplo é do homem que põe a mão do arado. Não sei quantos aqui sabem o que é um arado, mas é uma máquina de fazer, uma máquina manual ou puxada por animal, de fazer trilho na terra para que se plante da forma correta, né? A plantação é uma
uma verdura ou alguma coisa que vai se plantar um atrás do outro, então você tem um arado, onde você faz aquela trilha. E Jesus diz, todo homem que põe a mão no arado, ou seja, que toma a decisão de fazer a plantação e olha para trás, quando ele volta está tudo torto e não serve mais para a plantação. Quando olhamos com saudosismo para aquilo que deixamos por seguir a Cristo, quando voltamos, nosso relacionamento com Cristo já está como não deveria estar. É isso que Cristo está dizendo. Se você quer me seguir, esqueça aquilo que passou. Esqueça aquilo que lhe trazia alegrias momentâneas, alegrias terrenas, e que por causa do meu nome você teve que abrir mão. O verdadeiro discípulo não sente saudade dessas coisas. Muitas vezes somos tentados a isso, irmãos. Muitas vezes somos tentados a colocar no nosso coração prioridades que não são as de Cristo, que não é Cristo. Esta relação é ensinada por Jesus. Não olhe para trás, porque isso vai atrapalhar a sua prioridade. Não olhe para trás, porque isso vai atrapalhar Cristo como sua prioridade. Quando dizemos ser discípulos de Cristo, devemos ter compreensão que Ele tem que ser a nossa prioridade, irmãos. Como eu disse, estamos no final de 2018, onde começamos a atualizar as nossas prioridades, mas durante todo o ano colocamos prioridades em nossas vidas. Novos tempos, a mesma prioridade. Os tempos passam, mas Cristo deve ser a nossa prioridade. Em Lucas 9, 23 a 27, Cristo nos ensina isso, como já foi lido em Mateus, mas aqui também, Lucas 9, 23 a 27, vire uma página e você verá. Dizia a todos, se alguém quer vir após a mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz, siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Olhem, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Jesus está dizendo, não se envergonhe de ser meu discípulo. Não ponha na balança ser meu discípulo. Não faça uma análise de risco para ser meu discípulo. Não ponha prós e contras para ser meu discípulo. Aqueles que querem ser discípulos de Cristo o têm como prioridade. Esta é a compreensão vivida pelos seus verdadeiros discípulos. Em Atos 4:12, não precisa abrir, quando Pedro é preso e precisa se defender perante o Sinédrio, ele diz, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Um pouco mais para frente, Pedro e João respondem quando o Sinédrio diz, olha, podem sair, mas fiquem quietos, não falem mais de Jesus. Vocês estão libertos, mas eu não quero mais ouvir a respeito desse Cristo. Eles respondem, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois a nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Pedro e João não tinham medo de rejeição, de aceitação da sua sociedade. Paulo, em Filipenses 1:21, diz, portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Um pouco mais para frente, quando ele coloca todas as suas características que o colocariam sobre as outras pessoas, mais zeloso dos fariseus, ele diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor,
por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Refúgio aqui é utilizado como esterco, como... Vocês entenderam? Considero tudo como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder de sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conforme com ele e na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Os discípulos nos ensinam como é ser um discípulo. Se todas aquelas coisas que me eram como lucro, agora eu considero como refúgio, se elas não estão debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Certamente muitas reivindicações de prioridade virão em nossas vidas. Muitas coisas surgirão como prioridade em nossa vida. Algumas nos oferecendo aceitação, tranquilidade nessa sociedade. Muitas situações serão colocadas em nossa mesa para que nós vivamos tranquilamente nessa sociedade, sem rejeição. Outras vezes, essas prioridades serão revestidas de nobres motivos, como eu disse, uma carreira acadêmica, uma estabilidade financeira, uma segurança no lar. Tudo isso pode tomar o lugar da prioridade de Cristo. Muitas vezes nós seremos tentados a lembrar com saudosismo, assim como o povo de Israel, quando saiu do Egito, começou a sentir falta das panelas de comida do Egito. Após atravessar um mar enxuto, com pés enxutos, após ver grandes obras de Deus no meio de si, eles lembraram com saudosismo do Egito. Da mesma forma, Deus opera em sua vida de forma tão grandiosa por diversas vezes, e muitas vezes você lembra daqueles seus pecados, assim como as panelas do Egito, com saudosismo. No entanto, nós vemos que Jesus entendeu a sua missão e a cumpriu. Versículo 51, um pouco antes para nós entendermos. Versículo 51 do capítulo 9 diz: E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Cristo foi aquele que percorreu o seu caminho, entendeu o preço que ia ser pago, entendeu, cumpriu, para que nós pudéssemos estar juntos com Ele. Como querer ser discípulo de Jesus Cristo? Entender o que Ele fez, entender a sua obra na cruz, entender que Ele entendeu o preço que ia ser pago, pagou, para que nós fôssemos chamados filhos de Deus, como João 2 diz, João 1, perdão. Para que todo aquele que nele crê fosse considerado como filho de Deus. Jesus foi um servo obediente. Jesus pagou o preço para que hoje eu e você pudéssemos estar junto com eles. Imagine Jesus, como o capítulo 51 diz, Jesus sabia que era chegada a hora, sabia tudo o que ia acontecer, sabia tudo o que ia sofrer, sabia da sua separação com o Pai. E no meio do caminho ele começa a ouvir uma pessoa: deixa eu sepultar o meu pai antes, deixa eu dar um abraço no meu pai antes. Dentro dele, sabendo tudo o que ele ia fazer. Por isso Jesus utilizou de palavras tão duras. Por isso Jesus colocou à prova aqueles que realmente queriam segui-lo. Você sabe o que é ser um discípulo de Jesus Cristo? Você quer ser um discípulo de Jesus Cristo? Tenha Jesus acima da aceitação desse mundo. Tenha Jesus acima dos deveres humanos que podem se revestir de deveres nobres, mas que muitas vezes retiram a prioridade de Jesus de sua vida.
Jesus tem que estar acima do saudosismo daqueles pecados que o distanciam dele. Somos chamados a ser ovelhas de Cristo. E como João 10 diz, as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor e a seguem. Você foi chamado por Cristo? Você quer seguir a Cristo? Tenha Ele como prioridade em sua vida. Tenha Ele como prioridade em suas decisões. Tenha Ele como prioridade. Não ponha nada na balança entre Cristo com Cristo. Não faça análise de prós e contras para seguir a Cristo Jesus. Porque Ele morreu para que os seus o seguissem. Mas para isso precisamos tê-lo como prioridade de vida. Que Deus nos abençoe, irmãos, a compreender a obra de Cristo. Como eu disse, o nosso culto, um culto reformado, ele caminha para a mensagem. O primeiro texto lido, as canções lidas, culminam para a explanação das Escrituras, que nos mostram que Jesus é a prioridade para os seus discípulos. Que Deus nos abençoe, nos guarde e em todos os dias o tenhamos como prioridade, e que datas como essa, em que atualizamos as prioridades para o próximo ano, a nossa primeira prioridade, ou seja, a maior, seja Cristo Jesus, e todas decorram dela. Que Deus nos abençoe.